Cada luta, uma bênção. Olá, como vai sua alma? Como vai seu coração? Como está essa cabeça? Hoje nós estamos no segundo episódio do podcast Cada Luta é uma Bênção. Eu acredito que há uma riqueza especial nesse episódio, onde a gente vai poder receber doses sem precedentes de coragem a partir de um convidado especial que está aqui, né? Já quero trazer de antemão que o que nos aproximou, né, a esse convidado foi uma luta que eu estava passando, um momento que estava precisando de alguém para me ajudar em algo, e esse cara aparece na minha vida. Eu conheço essa história, eu acredito que algo muito especial que vai acontecer aqui, né, é o que aconteceu comigo, saber que quando nós estamos pelo viés de que nossas lutas elas vão se transformar em bênçãos, naturalmente nós queremos abreviar o tempo dessas lutas. A gente quer que as lutas sejam mais rápidas, que elas sejam mais curtas, né, e de uma temporada só. E aí quando nós percebemos que às vezes algumas lutas, né, que nós estamos passando, elas vão se estendendo, e a gente pode encontrar pessoas como ele, que já vai se apresentar aqui, a gente percebe que existe um tempo certo que nós não conhecemos o final, mas que durante esse tempo onde tem a luta, nós temos uma fonte, né, de coragem que a gente pode acessar, né, que é a nossa fé, que é nosso Deus. Então, né, como é que tá o coração, Alexandre? Tá ótimo. Eu sou o Alexandre, estou muito feliz aqui, estou muito honrado, principalmente, né, de estar na frente desse cara aí que é uma autoridade. Né? Cada coisa que ele fala é lindo demais, cara. E esse testemunho de fé, né, e força. E eu acho que tem tanta coisa que tu vai passar pra gente aí que eu tô muito ansioso para ouvir tudo isso aí. Coisa boa. Então se prepare, a gente estava conversando antes ali com ele, Alexandre, tomando um café aqui para ter aquele tempo de intimidade, né, de afinidade, e a gente percebeu que cada minuto ali, né, a gente estava recebendo, a gente estava sendo ministrado, né? Exatamente. Então eu queria que tu te apresentasse aí, falasse tua idade, nome do teu filho, da tua esposa, e aí a gente gostaria que, naquela mesma intensidade que a gente estava conversando ali fora, pudesse contar, né, para quem estiver assistindo aqui hoje, né, o quanto que as nossas lutas elas podem se transformar em bênçãos, não só para a gente, mas para as pessoas que conhecem a nossa história. Amém. Bacana demais, Márcio, Alexandre, Xandão, querido já, né? Já posso chamar assim. Eu sou Maurício de Sá, eu tenho 45 anos. Eu sou casado com a Ellen, uma linda mulher, maravilhosa, e nós temos um filho, o Lucas. Então, geralmente, eu sou conhecido por ele, né? Deixa eu tirar até o óculos aqui. Meu queridão. Ali, ó, pessoal. Meu querido filho. Eu sou o Maurício, o pai do Lucas. E, geralmente, eu sou conhecido assim nas redes, né? E a gente passou a entender nessa jornada, que vocês vão conhecer mais um pouquinho, que todas as coisas, elas cooperam. Tudo. Não existe nada na nossa vida e que eu falo, situações ruins. O que são situações ruins se tudo coopera? Então, as situações boas, ou aquelas que não são tão boas aos nossos olhos, mas que, de alguma maneira, Cristo vai ser revelado, pessoas serão alcançadas e o reino ele vai sendo acrescentado em toda e qualquer situação. Então, isso eu tenho aprendido nessa jornada, uma jornada de desafios já de muito tempo, mas mais concretos, em torno de 6 anos com o Lucas, né, em que a gente vive. O Lucas é uma criança linda de 6 anos, que foi diagnosticado 3 anos depois de muita pesquisa, de muita coisas, de situações nessa jornada, em que ele foi diagnosticado com uma doença extremamente rara. Ele é o primeiro caso no Brasil e o 6º caso no mundo de uma doença mitocondrial que afeta a energia muscular, que causa convulsões de difícil controle, que já nos fez passar um ano inteiro dentro do hospital, dentro de uma UTI, vendo o Lucas entre a vida e a morte. Mas em todas essas coisas, a gente pode ver graça e misericórdia de Deus. Fazem 6 anos que você descobriu que ele tinha essa doença mitocondrial. Como que foi
a descoberta, né, sobre o diagnóstico e como que foi descobrir e como é que foi cada etapa? Você teria como contar um pouco pra gente? Claro. Então, na verdade, Márcio, foi uma situação seguinte. Lucas nasceu uma criança linda, normal, tudo certo. Ele é lindo, né? Continua lindo. Ele é lindo demais. Luquinhas é um presente de Deus, uma criança prometida, uma promessa de Deus cumprindo na minha vida e da Ellen. E nesse processo, quando ele alcançou 3 meses, a gente começou a perceber que o Lucas ele não rompia alguns marcos, né, que crianças normais conseguem, se firmar mais o pescoço, começar a querer engatear. E você vê que o Lucas era uma criança que fazia as coisas, mas era muito molinho. E aí começamos a investigar, vai um médico, vai o outro, e um pediatra muito querido de onde nós vivíamos, né, porque não sei se já deu para perceber, a turma já percebeu, eu sou mineiro, vivi muito tempo em Vitória, no Espírito Santo. Eu vi que o sotaque não era de Porto Alegre. Eu tenho o Bar, o Tio, né? Então mas tem coisas. Tá bom. Mas já tô eu já chego lá, já tô tomando chimarrão, já sei o que é capaz, então já tem algumas coisas. Eu só que ele era mineiro quando ele comeu todos os pão de queijo. Os pão de queijo, filho. Pediu, pode jogar pão de queijo aí que é pra mim. Você estava no mesmo nível de lá, né? Mas estava maravilhoso. E aí, nesse processo, a gente começou o que eu chamo da jornada do Lucas. Porque foi uma jornada de muitos exames, muitos médicos, e foram 3 anos, a partir desse começo, dos 3 mesinhos de vida dele, foram 3 anos até a gente chegar no diagnóstico final. Mas, nesse processo, Márcio e Xandão, foram caminhos que a gente foi tomando ali, em que algumas situações, inclusive, nos levaram a diagnósticos errados, a medicamentos que não eram para ser administrados nele, e em tudo isso, em paralelo, a doença base mesmo, ela foi avançando em muitos aspectos. Então, o Lucas foi uma criança que precisou ser internada várias vezes, uma criança que passou por UTI várias vezes. Eu já vi Lucas na minha frente, assim como estamos conversando aqui, ter uma parada cardiorrespiratória, ser ressuscitado. Em todas essas coisas, vivendo toda essa emoção do hospital e da vida, ver o meu filho entre a vida e a morte, vê-lo hoje com 6 anos, é milagre, é graça e misericórdia do Senhor. E conta para nós, né? Essa doença ela não tem cura, não tem tratamento. Não. O que é possível fazer? Então, Xandão, né, essa doença é uma doença muito nova, tanto que ela não tem um nome específico. Síndrome, igual as síndromes mais conhecidas, assim, não que não sejam raras, mas já tem mais casos, né? Há uma síndrome de Down, uma síndrome de uma doença de Duchenne, uma AMI, que é uma atrofia muscular espinhal. Essas já são um pouco mais consolidadas e, apesar de todos os seus desafios, já tem inclusive medicamentos desenvolvidos. A do Lucas é uma doença deficiência mitocondrial em um determinado segmento chamado TIM-DC1, dentro da mitocôndria dele. Então, por ser muito raro, é uma doença que não tem pela literatura, não tem cura, é uma doença que ela é neurodegenerativa, progressiva, e que não tem expectativa, que é algumas das doenças que são classificadas como doenças incompatíveis com a vida. Então, não tem nada desenvolvido acerca disso. O que nós temos hoje é uma esperança de uma pesquisa, né, que as células do Lucas estão em uma pesquisa que, por enquanto, inclusive, está paralisada, né, por falta de financiamento, mas é uma pesquisa para desenvolver um medicamento específico, mas não tem nada hoje que se possa dizer, tem um caminho, tem um medicamento, humanamente falando, numa atmosfera humana. Né, na atmosfera da ciência, né, da medicina, não tem nada. E como é que está sendo, como é que foi, né? A vida de vocês mudou muito, né? Chegou a comentar algumas coisas ali comigo, até das mudanças, né? E coisas que a família teve que se adaptar, né? Por causa quando recebeu o diagnóstico. Conta para nós aí como é que está sendo, né? Tu é mineiro, mas chegou aqui em Porto Alegre como foi como isso? que tu chegou em Porto Alegre, né? Acho que isso é Então, interessante também, né? Com certeza. A jornada do Lucas, Márcio, foi algo que, quando começou, ela teve um primeiro estágio que foi muito desafiador, de você ver o seu filho numa condição que você não sabia o que era,
E aí você começar a investigar isso e pensar, meu Deus, meu filho tem algo. E foram 3 anos, inclusive, de silêncio, porque 3 anos que a gente caminhava no desconhecido, que tentava um exame, o exame não apresentava nada, tentava outro, não apresentava nada, tentava mais um e nada. E a gente, meu Deus, o que o Lucas tem? Mas, com tudo isso, ainda antes, Deus já foi preparando algo no meu coração, que era uma promessa, a promessa de cura. Eu não sabia nem do que. Então, essa promessa, ela foi que eu falo assim, uma engrenagem motriz, uma força maior que vem do Pai, que nos levou a falar, eu não sei qual é o tamanho desse desafio, mas eu sei que Deus já deu a promessa de cura. Eu sei que Deus já falou que vai acontecer. Mas só que começaram as jornadas. Vai num médico, vai em outro. Com 9 meses, Lucas teve a primeira crise, que parecia ser um broncoespasmo, que o menino paralisou de tudo e a gente teve que correr para o hospital, foi para a UTI, isso em 2020, né, auge de Covid, então eram várias restrições, foi um tempo muito difícil. Depois, com 1 ano e 1 mês, ele teve mais uma, e com 1 ano e 5 ele teve uma que foi a mais pesada, em princípio, no meio desse processo, em que ele teve uma convulsão e começou a convulsionar e não parava, entrou num processo que a medicina chama de status de mal refratário, onde você, a partir de 30 minutos que você começa a convulsionar, eles começam a falar, essa criança está em status. É quando a convulsão é como se fosse um reset do seu corpo. Então ele vai dar um reset ali, né? Quem lida um pouco com o computador sabe, ele dá aquele reset. Agora, quem já viu, né, desse tempo, o computador, quando ele entra num ciclo em que ele fica resetando e ele não volta, o que a gente chamava de tela azul, né? Ele ficava ali, é o que eles chamam desse status. Então o corpo dele começa e ele não chega num ponto de equilíbrio, onde ele pode falar, parei por aqui. E nesse tempo, qual cidade que estava? Nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo, onde nós morávamos, onde Lucas nasceu. Você é mineiro? Morava em Vitória, no Espírito Santo. Vitória. A ela em Baiana. Baiana? Baiana. Encontrei a Baiana em Vitória. Foi um presente de Deus, lá mesmo. E o Luquinhas nasceu? O Luquinhas nasceu em Vitória. Então, esses primeiros 3 anos, tu estava em Vitória? Estávamos em Vitória. Então, foi um processo. Nos primeiros anos, estávamos lá e Lucas internava constantemente. E aí tentava fazer, via que depois dessa internação, onde ele convulsionou por mais de 48 horas, e que a perspectiva era, ele não vai voltar. E Lucas voltou. Foi um milagre, onde depois dessa situação, a médica chegou e disse, olha, a literatura diz que um status, geralmente a criança ou ela morre, ou ela retorna num estado totalmente vegetativo. Nossa. E o Lucas voltou, reconhecendo, interagindo, dentro de algumas limitações que foi afetando, claro, os movimentos dele. Ele começou a perder os movimentos de braço, pernas, né? Já tinha algumas limitações, mas foi parando. E com isso, mas o Lucas estar ali já foi um grande milagre. Foi algo sobrenatural que Deus fez. E a partir de todos esses episódios, ele começou. Tinha 1, tinha 2, 3, 4, 5, 15 internações. Às vezes chegou um período que ele internava pelo menos uma vez por mês, ele internava, ia para uma UTI. Até que chegou um momento em que a gente percebeu que tinha que avançar. Isso em 2021 foi um ano de muitas internações. E quando foi o começo de 2022, o Lucas ele começou a passar mal em casa. Fomos para o hospital novamente, ele foi diagnosticado com Covid. Isso no dia 25 de janeiro de 2022. Então, nesse processo, foi para uma UTI de isolamento. A capital, né, a gente vivia na capital, Vitória, todas as UTIs lotadas. 2022 foi o boom da Covid em crianças. E aí ele teve que ser direcionado para um hospital de interior, onde a gente começou uma jornada em que o Espírito Santo de Deus, ele moveu e falou, olha, tem uma coisa errada, tá tudo, precisa movimentar.
Tem algo que precisa acontecer. Sentiu isso, teve certeza. Certeza. A gente estava num hospital que era a 120 quilômetros de Vitória, né? Uma cidade interior, porque não tinha vaga na capital. E os médicos, sem saber o que fazer com o Lucas. E aí só trazendo, porque tudo que acontece com o Lucas culmina em crises convulsivas. O corpo dele ele já tem que fazer um equilíbrio muito grande para se manter na condição dele. Então qualquer desvio, uma gripe, uma infecção, ela se traduz em crises. E o Lucas entrou num estado de crise que era uma coisa absurda. E ele perdeu o controle de alguns movimentos do corpo, a ponto de eu, por vezes, eu ter que botar dedo assim, dentro da boca dele, porque ele se mordia, ele arrancou um pedaço dos lábios, da língua, e ele se mordia, ele se afogava no próprio sangue e ele não sentia o que ele estava fazendo. Eu ali tentando travar e com ele no colo, e segurando e clamando, Deus, tem misericórdia. Sustenta esse menino, Senhor, cumpre a tua promessa na vida de Lucas. Por favor, Senhor, entra com providência. E aí, naquele momento, nós sentimos que tinha algo que precisava acontecer. E a gente percebeu que todo o tratamento com o Lucas era algo só paliativo. Algo que, dá um remédio, manda para casa, dá um remédio, manda para casa. E aquilo me incomodou. E foi num saguão, foi em fevereiro de 2022, eu estava num hotel nessa cidade, e eu parei e falei, preciso fazer algo. O Espírito me moveu a isso. Sentiu Deus te movendo mesmo. De uma forma muito clara, Márcio. De maneira que eu peguei o celular e fiz uma live. Falei, olha, o Lucas está numa condição crítica, pessoal. Eu preciso que o Lucas tenha um contato com especialistas. Eu preciso que o Lucas venha alcançar. Mas algo que Deus moveu assim, de uma forma que me incomodou assim, de uma forma tremenda. Algo muito forte. Que eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, eu preciso fazer isso. E daquilo começou um contato, começou outro, aquilo viralizou de uma forma que eu não imaginava. Alcançou algumas pessoas, e uma irmã que conhecia uma pessoa que trabalhava numa emissora estadual, onde a gente fez a primeira matéria para a Rede Record local no jornal online, depois foi para um jornal da TV Globo local online, né, lá chamado TV Gazeta. Depois eu fui convidado a um programa chamado Fala Espírito Santo, onde é um programa da Rede Record no Espírito Santo, e junto ali com os queridos a gente pôde compartilhar a história do Lucas e um apelo para que ele tivesse um hospital de referência, em princípio tratando só a parte neurológica, tá? Não tinha nada a ver com a doença básica, porque ninguém sabia o que ele tinha. E daí nós passamos para Belo Horizonte, depois de alguns hospitais em Vitória, nós fomos para Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um período em que a gente viveu, que foi um período precioso de muitas vidas que foram alcançadas. Conta um pouco disso, Maurício, porque quando a gente está vivendo alguma luta, muitas vezes a gente olha só a nossa própria situação e não consegue olhar para a pessoa que está na nossa frente. Isso é algo natural, né? Divino. Exato. É quando a gente está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e a gente consegue tirar, né, um pouco, né, de amor, né, de intenção assim, trazer uma mensagem, né, para o outro. Eu gostaria que tu pudesse ir contando junto com as histórias, pessoas que tu pôde encorajar no caminho, né, pessoas que puderam ser abençoadas por causa das tuas lutas. Então, se durante, né, alguma pergunta que eu estiver te fazendo, claro, entendeu, trazer alguma dessas histórias, eu acho que isso encoraja muito, né, para quem está nos assistindo, porque nós ficamos muito impactados, né, em todas as conversas que a gente teve contigo, de quantas pessoas, né, que tu teve acesso a elas, porque tu estava numa UTI, né, com o teu filho lá numa condição onde tu nem tinha certeza de nada, mas a certeza que tu tinha que levar consolo para alguém que estava ali, né, para alguém que estava também passando por uma situação parecida. Então, fala um pouco para nós dessas experiências, né, e como que a tua relação com Deus, ela foi se desenvolvendo, né? Como que a tua espiritualidade, né? Nossa espiritualidade Sim. tem nome, né? Chama-se Jesus Cristo. Exato. Como que a tua espiritualidade, né? Como que foi importante e está sendo e vai ser, né? Para tudo que está acontecendo na tua vida, né? Então vamos voltar, né? A gente está em Vitória, o Lucas com 3 anos, né?
É isso, né? A gente estava nesse ponto da história, né? Não antes ainda, Aí depois tu foi para Belo Horizonte. Lucas, antes, e aí a gente vai voltar um pouquinho, porque até agora eu contei a história de maneira racional, né? Agora que vai começar. Até agora eu trouxe um contexto. Essa técnica. Então, quando você imagina esse contexto como pai, onde é que seu coração e sua mente estão? Cara, a vida do meu filho, ele precisa viver. Nada mais importa do que aquela criança sair daquela condição. Ou, como pai, você imaginar uma situação de um filho entubado, internado, menino sem saber o que fazer, espécie lutando entre a vida e a morte o tempo todo, você olhar para aquela condição, o que você como pai pensa? Deus, o Senhor me abandonou. Racionalmente você pensa isso. Mas havia algo que é muito maior, que foi antes do que isso. O Lucas nasceu no dia 18 de junho de 2019. E quando o processo começou, no dia 30 de 8 de 2020, um dia inesquecível, foi quando Deus deu a promessa do Lucas para mim. Quando eu orava no meu secreto, junto com Deus, eu falei, Deus, eu estava num retiro de homens numa cidade bem no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Cisneiros, e eu com um pastor que ele é mineiro, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele estava lá e a gente estava nesse contexto. E meu irmão insistiu muito, meu irmão de sangue, Marcos, um amado. Ó, um abraço. Beijo para você, meu irmão. Beijo. Te amo, querido. Eu também te amo. E ele falou assim, vamos, ó, você vai me dar, porque 30 do 8 é o aniversário dele. Ele falou, quero que você vai me dar esse presente de aniversário, nós vamos juntos nesse retiro. E eu fui sem expectativa nenhuma, porque com a cabeça, porque do meu filho. Ainda não tinha acontecido nada com o Lucas ainda, a gente só sabia que havia algo de diferente, e ele tinha tido uma ou duas internações, nada grave. E aí, nesse contexto, eu fiz uma oração muito sincera com Deus, num momento em secreto. Eu estava tomando um banho e eu falei, Deus, eu estou nesse lugar aqui, eu estou pelo meu irmão, mas eu não tenho expectativa de nada, porque eu sei quem é o Senhor. Eu já sei quem você é, eu sei que o Senhor pode fazer várias coisas. As pessoas às vezes vêm uma expectativa de pedir algo. Ah, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que você faça aquilo. Eu falei, Deus, para mim, o Senhor não precisa provar mais nada, porque eu sei quem você é. Só que se eu posso pedir alguma coisa nesse lugar, se é algo que eu tenho graça de chegar diante de Ti, que o Senhor faça, e que se o Senhor puder, eu peço pelo Lucas. Eu peço por ele, meu Deus, assim como o servo do centurião. Assim como a passagem em que aquele servo chega diante do Senhor e pede para que ele cure o servo. E Jesus fala que vai ao encontro e ele fala assim, Senhor, não sou digno de receber na minha casa, mas basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu fiz essa oração de todo o coração, falei, Senhor, quem sou eu para ter o Senhor dentro da minha casa? Mas basta uma única palavra e o Lucas ele vai ser curado dentro de casa. E passou-se, isso foi no primeiro dia de retiro, passou todos os dias. Quando foi no último, nós fomos fazer um momento de oração entre os homens. E esse pastor Josimar Salum, querido também, um grande abraço. Eu tenho um carinho muito grande por ele, é um homem de Deus. E ele fala assim, olha, quem tiver algo no seu coração, venha para cá. A gente fez uma grande roda, nós vamos orar. E quando eu me movimentei já naquele hábito normal, pastor, eu gostaria que você orasse por mim, por causa disso. E ele falou assim, você não precisa dizer, só venha, o Espírito Santo de Deus conhece a necessidade do seu coração. Naquele momento eu fui, os irmãos começaram a orar. E depois da oração, aproxima de mim um irmão de Brasília, que eu nem primeiro contato com ele ali. E esse irmão vira para mim e fala assim, olha, Maurício, eu tenho algo para te dizer. Enquanto nós orávamos, o Espírito Santo de Deus me trouxe algo, uma visão muito forte acerca do seu filho. Eu não sei o que seu filho tem, mas Deus me disse claramente que ele vai curar o seu filho. Uau. E quando Deus disse que ele ia curar o Lucas, ele me deu uma passagem que foi a passagem do servo e do centurião.
E naquele momento, vocês não conseguem imaginar Tremeu, hein? um misto de riso e choro e alegria. E eu naquele lugar isolado, quando eu voltava para casa, quando pegou o primeiro sinal de celular, eu só mandei uma mensagem para ela, que eu lembro até hoje, eu falei assim: amor, papai vai curar o Lucas. E a partir daí, foi como se fosse a promessa de Abraão, sabe? Em que, filho, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostro, que vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação. Ele não tinha nenhuma promessa de Bíblia, ele não tinha nenhuma caixinha de promessa com versículo, ele não tinha nada, ele tinha uma palavra de Deus. E aquilo poderia ser contra toda e qualquer situação da vida daquele homem. E ele foi. E foi essa palavra que foi a força motivadora que me fez caminhar. Só que aí, Márcio e Alexandre, no meio desse caminho, você vai vendo o Lucas piorando. E eu chego na internação mais pesada, eu encontro meu filho em coma dentro do hospital, entubado, perspectivas mínimas de vida. Eu tenho uma foto dele assim, deitado no leito, parecia meio que morto, e equipamentos, vários equipamentos de remédios sendo administrados nele. E eu chego um dia para ficar com o Lucas, eu me ajoelho diante do berço dele, pego a mãozinha dele ali gelada, e eu começo a orar, falo: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, eu sou muito grato porque nós estamos até aqui. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas eu estou vendo o Lucas na contramão daquilo que o Senhor prometeu. Mas eu confio em Ti, Senhor. Faz o Teu milagre. E naquele momento, Márcio, naquele exato momento, o Espírito Santo fala para mim: Maurício, como nós estamos conversando agora, uma voz audível. Ele falou: Maurício, levanta. Levanta, porque eu estou cuidando do Lucas. O que eu quero que de você é que você olhe ao seu redor. E naquele momento, quando eu começo a olhar ao redor e eu vejo vários bercinhos e leitos com várias crianças ali internadas, com famílias sem esperança, com pessoas que não tinham uma perspectiva de vida e que olhavam aquilo e falavam assim: eu não acredito, meu filho vai morrer. E o Senhor falou: olha, abraça essa família, traz para perto, dá um beijo nessa pessoa, abraça esse pai, essa família que não tem um lugar para ficar, acolhe para dentro de casa. Senhor, mas não conheço, não me interessa, traz para dentro. E quantas experiências o Senhor me deu nesse sentido. Sabe por quê, Márcio? O Pai, ele nos leva no propósito, e a gente tem falado sobre isso, sobre Romanos 8:28, sobre o que Paulo nos diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. E isso não é caixinha de promessa para receber bênção, não, para ser rico, para ser próspero, para ter carro, casa, mulher ou marido, para ter a conta recheada, não. São todas as coisas boas e as coisas talvez não tão boas, as coisas desafiadoras deste mundo, desafiadoras do dia a dia. E são essas coisas que vão cooperar para que o reino seja expandido. Porque aquilo que eu falei para ti, aquilo que nós conversamos. Que dia que você, Alexandre, naturalmente sairia com tua esposa e falar assim: vamos ali dentro de uma UTI para falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que não têm esperança? Nunca faria. Se não for através da doença ou da dor. Legitimamente eu poderia estar ali só olhando para o meu filho e clamando por ele. Mas Deus me deu uma oportunidade de clamar por várias crianças, por várias famílias. De fazer um propósito de oração, que a gente fazia os boletins e a gente compartilhava a dor das famílias e a gente orava com cada uma daquelas pessoas. E nos momentos de alegria a gente se alegrava com aquelas que tinham alta. Nos momentos de angústia a gente chorava junto com aqueles que choravam pela perda de um filho. E a gente podia mostrar. E quando a gente começou a agir dessa maneira, quando a gente começou a repartir o que nós tínhamos, porque eu não tinha nada. Não era dinheiro, não era bens, não era riqueza. Mas o que eu tinha dentro de mim era o maior tesouro e era Cristo. E quando a gente começa a partilhar isso, o Pai, ele começa a fazer milagres.
E ele foi cuidando do Lucas, e ele foi cuidando do Lucas. E ele foi revelando essa graça na vida de várias pessoas ali dentro. E quantas pessoas Deus nos permitiu de alcançar fisicamente, virtualmente, através das publicações, e até hoje ele vai direcionando caminhos. E aí foi a virada de chave, onde eu passei a entender que o propósito do Lucas, naquela condição e nessa atual condição em que ele está e ainda está, é uma condição de revelar graça, misericórdia e amor por onde nós vamos. Tinha te perguntado como que tu chegou em Porto Alegre, porque eu achei muito especial no sentido do jeito que eu te encontrei, né? Eu estava precisando de uma ajuda de alguém, e aí me falaram, quem vai te encontrar vai ser alguém assim, e falaram o Maurício como se alguém que eu já conhecia. Maurício, beleza, como se fosse uma pessoa muito conhecida. E eu, né, morando em Santa Cruz, né, alguns anos já, pelo menos 4 anos, né, distante de Porto Alegre, mas falavam o Maurício com uma certa familiaridade e um calor, né? E aí, quando, juntos, né, viajando de Porto Alegre, Santa Cruz, Porto Alegre, eu conhecia um pouco da história, né, do Lucas, da história do homem que Deus está te construindo, né, para cuidar da Ellen e do Lucas. E foi interessante quando eu te contei, né, sobre o podcast, e aí tu foi uma das primeiras pessoas orando assim, não, né, um dia eu vou estar lá no podcast. Então, é verdade. Quando tu falou, eu vou ser o primeiro. Vamos compartilhar a história do Lucas. Então, quando tu fala, né, que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus e querem ver o propósito dele, olha que loucura, né? Deus te movendo, né, de várias formas. A gente se encontrou de um jeito bem estranho, diferente. Hoje tu tá aqui, né? Tu tá em Porto Alegre. Então, Deus te usando a tua família, né? Perfeito. Em todas essas cidades. Quanto tempo já tá em Porto Alegre? 3 anos. Vai fazer 3 anos já. E como que tá sendo aqui a tua estadia? Como é que é o teu trabalho aqui? Como que quais são os milagres, né, que continuam acontecendo? Foi um presente de Deus. E aí aquela história que eu estava ali no Racional, quando eu oro naquele saguão de hotel em Colatina e eu começo a fazer programas de TV, eu participei de alguns, inclusive ao vivo, Deus nos leva para Belo Horizonte, para um hospital que era um hospital reconhecido. Mas nesse hospital, eles também não encontraram caminhos para o Lucas. E, de uma certa forma, foi um pouco frustrante. Apesar de que, em Belo Horizonte, Deus mandou uma geneticista que foi a pessoa-chave para que fosse descoberta a doença do Lucas. Que ela teve uma visão além, que falou assim, olha, o Lucas já fez vários exames, vai ter um exame que ele não fez. Só que no meio desse processo, a gente viu que o Lucas ainda precisava avançar na parte neurológica. O Lucas ainda com muitas convulsões, ainda meio que desequilibrado disso. E Deus mostra para minha esposa, no meio de um grupo de mães, que ela lia, ela falou, amor, nós já tentamos várias situações e não teve caminhos. Mas eu vi uma mãe relatando de uma médica, uma neuropediatra de Porto Alegre, que a gente hoje fala, né, doutora Alessandra Marques, é um anjo do Senhor, em que Deus colocou nas nossas vidas. Ela falou, olha, tem essa médica e ela fala muito bem, tratou a filha dela, vamos tentar? Eu falei, olha, já tentamos tantos caminhos, por que não mais esse? Vamos lá, vamos tentar marcar uma consulta. Entra em contato para marcar online, era 4 meses para marcar. Mas aí a minha esposa, por favor, a situação é crítica, o Lucas está muito mal, a gente precisa. Não vou tentar um encaixe. Deus providenciou a consulta com 2 dias. De 4 meses para 2 dias. E no meio desse processo, ela olhou todos os exames do Lucas e falou, olha, Lucas, eu sei que tem condutas aqui que podem ser corrigidas, eu posso corrigir, só que eu não tenho como fazer isso à distância, vocês precisam vir para Porto Alegre. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Eu sou ferroviário, trabalho em Vitória, no Espírito Santo, minha sede de trabalho era lá, a empresa tem negócio também em Minas, então era fácil, eu passei a trabalhar quando o Lucas internou em home office,
mas era um desafio, porque aqui não tem unidade da empresa, não tem uma série de coisas. Em Porto Alegre não tinha ninguém, nem nos meus melhores sonhos. Talvez aquela coisa de família, assim, o esposo, um dia nós vamos passear em Gramado, né? Tomar um chocolate quente. Era aquela coisa só. Mas quando surgiu essa possibilidade, eu abracei isso e falei assim, Deus, então o Senhor vai providenciar tudo. Você sabe por quê, Márcio e Alexandre? Deus, ele não brinca com os nossos sentimentos. E eu falo isso com muita propriedade e convicção, porque nessa jornada eu conheci famílias que Deus falou claramente, olha, esse teu filho ele vai ter um tempo. Aproveite esse tempo, porque eu vou chamá-lo. E é o mesmo Deus que no meio de toda essa jornada de promessas do Lucas, ele não deu uma, não foi duas, não foram três, foram várias visões do Lucas brincando, andando, correndo, de sonhos de pessoas mais aleatórias possíveis, a qual Deus usou em momentos específicos de falar assim, Deus vai dar a cura para esse menino, Deus vai levantar esse profeta. Pessoas céticas em que Deus pegou ali, sabe, num momento em que falou de uma forma tão clara que essa pessoa falou, hoje eu creio. Você falava para mim, eu achava que era loucura, mas Deus falou para mim de uma forma tão clara que hoje eu creio na promessa de Deus na vida de Lucas. E aí, no meio de tudo isso, nós falamos, então nós vamos para Porto Alegre. Aí eu chamo, reúno meu gerente, reúno pessoas da empresa, e aí essa pessoa fala para mim assim, Maurício, você sabe que Porto Alegre é um lugar que a gente não tem unidade da empresa, não tem nada, então eu sempre fui muito sincero para você e estou aqui para te dizer com todas as letras. Nós não vamos levar o Lucas para Porto Alegre. E naquele momento, baseado na promessa, que a promessa nos move, a promessa nos enche de ousadia, a promessa nos dá força. Quando Deus fala com você, seja forte e corajoso, não importa o tamanho da situação. E ele fala, não te mandei eu, então você vai ser forte e corajoso. E a gente é revestido dessa força, dessa coragem, para a gente poder avançar. E eu falo para ele com todas as letras, o meu superior, gente, era para estar na rua. Falei, olha, deixa eu falar um negócio para você de todo coração, com todo respeito. Com empresa ou sem empresa, se Deus está nesse propósito, eu vou para Porto Alegre. E foram 4 meses de espera, bate uma porta, bate em outra, procura uma autoridade política, procura empresário, procura influencer, passa madrugadas inteiras mandando mensagem no WhatsApp, e uns falam, pode deixar que eu vejo, outro, quem sabe, o outro nem responde, e o tempo passa. Quando chega no dia 15 de agosto de 2022, esse mesmo gerente me chama numa videoconferência, e com lágrimas nos olhos ele vira para mim e fala assim, Maurício, a história do Lucas ela tem movido corações aqui dentro dessa empresa que a gente não consegue imaginar. E a tua persistência como pai tem movido lugares que tem ido além. Então hoje eu estou aqui para dizer para você que nós vamos levar o Lucas para Porto Alegre. Eu não tinha ideia de quem era esse Deus, porque o propósito é dele, porque o propósito foi ele quem determinou. E havia um propósito de chegar aqui num lugar que eu não conhecia, uma viva alma. A Ellen vem num voo, eu chego um pouco antes com um monte de mala, junto com a minha sogra, sem saber nem sair do aeroporto direito. E falando, Deus, o propósito é seu. E Deus vai conectando lugares, Deus foi conectando pessoas, Deus nos leva para dentro do Hospital Moinhos, Deus nos coloca junto com essa médica querida, um anjo. Qual o nome dela? Doutora Alessandra Marques. Ela é neuropediatra, a Alessandra Marques Pereira. Uma pessoa incrível, em que Deus tem usado poderosamente nas nossas vidas. Uma pessoa que a gente tem um amor e um carinho muito grande. Coloca o pediatra, Dr. João Krause, querido, que tem um cuidado com o Lucas, um amor por ele. E quando a gente chegou, que a gente foi vendo o cuidado, porque o Lucas passou por um processo muito difícil. E quando ele chegou aqui, parece que foi aquele banho de loja, aquele cuidado tão precioso, em que a gente chorava, eu e Ellen chorávamos todos os dias por ver a graça e a misericórdia do Senhor e a certeza de que Deus queria e que tinha um propósito nas nossas vidas aqui. E aí, de uma internação que começou no dia 25 de janeiro de 2022,
Ele foi ter alta no dia 19 de dezembro de 2022. 322 dias internado dentro de uma UTI. E Deus leva Lucas para casa muito melhor, com perspectivas, com sonhos, com propósitos, com situações que surgiu o processo de pesquisa através dessa médica. Quando a gente chegou aqui, saiu o resultado daquele exame que a médica pediu lá em Belo Horizonte. Saiu no dia 14 de setembro, nós chegamos aqui no dia 15 de setembro. E aí a geneticista aí para a gente, uma doença assim, uma doença que não tem cura, um caso muito raro, pouquíssima literatura. E essa médica, a doutora Alessandra, abraça isso e fala assim, não, nós não vamos desistir do Lucas, nós vamos lutar por ele. Procura pesquisador, conversa com, vê lá naquela nota de rodapé onde é que tem alguma coisa, acha um grupo de pesquisadores na Austrália, e esse grupo direciona para um grupo nos Estados Unidos, onde eles recolhem células do Lucas, ele é aceito num programa de pesquisa de uma forma sobrenatural, e que eles começam a pesquisar. Nesse momento está paralisado, mas a gente entende que há um propósito de Deus, inclusive nessa paralisação. Mas a gente entende que esse tempo aqui foi um tempo de cuidado, de graça e misericórdia, onde nos caminhos mais inimagináveis, Deus nos coloca em novembro, num culto de manhã, dentro da Igreja Batista em Montserrat, onde a gente é acolhido, amado, e vive um amor na prática de uma forma tremenda, com o amor dos irmãos, do Tércio, da Martinho, de todos. Eu não quero ser nem injusto com nomes, porque todos nos acolheram. E o que a gente pode fazer com isso é retribuir com amor, com serviço, com carinho, sabe? Podendo abraçar esses irmãos, poder falar, o pastor Márcio lá em Santa Cruz precisa de um... Opa, filho, eu tô aqui. Me põe junto aqui que nós estamos dentro. Vamos embora. Foi interessante que dentro daquelas nossas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e aí como a gente parou, lembra que a gente comeu juntos? Aqui foi um café colonial. Foi um café colonial praticamente, né, gente? Jesus, maravilhoso. Foi interessante que eu falo para alguns amigos, né? Tem alguns ambientes, alguns lugares, umas pessoas que tu encontra que de alguma forma elas marcam a gente, né? Eu falo quando tu vai na casa de alguém que tem uma lareira e se tiver ligada, né, acesa a lareira, tu vai em outro lugar, a pessoa vai dizer assim, olha, tu tava num lugar que tu sentindo cheiro de fumaça, é como tu abraçar alguém que tá com perfume forte, né? Tu leva depois o perfume, né? O perfume, isso aí. E foi interessante que aquele tempo que a gente esteve junto ali, aí eu fui até a tua casa, depois estava indo para minha casa, eu fiquei impregnado, assim, com aquela presença de Deus, aquela coragem, sabe? Eu pensei assim, como que um homem que está vivendo uma luta tão difícil, né? E que não é só o filho, né? É a questão do o casamento, a questão familiar, a sogra tá junto, tem a questão do trabalho, tem tantas coisas que poderiam fazer sucumbir, e eu cheguei em casa assim com um vigor, com uma esperança, com uma vontade, assim, quase que procurando coisa assim, quem que vai se meter que eu vou derrubar, sabe? Então, foi um grande presente Deus te conhecer. E o carinho também, né, Alexandre? Quando eu falei das pessoas que estavam no radar pra gente estar aqui, né? Ele era sempre estava nas nossas orações. Sim. E a gente está sentindo a presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também agora já está sentindo na sua casa, porque uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, principalmente quando eu conto alguma história de milagre da minha vida, é para que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, olha, se ele fez com o Márcio, se ele fez com o Alexandre, se ele fez com o Maurício, ele também pode fazer comigo. Exato. A minha esposa fala, né, que quando Deus ele vai contar os filhos lá de cima, ele conta só até um. Isso aí. Deus não tem filho predileto, né? Ele olha assim, não. Né? Então, verdade. Como tá especial, né, ouvir a tua história. Eu acho que, né, Alexandre, vamos pedir pro Maurício olhar para a câmera, aquele momento assim, onde passar aquela mensagem, né? Eu creio que deve ter pessoas agora que ainda não receberam o final da sua promessa ainda. Exato. Estão no meio daquele processo, e eu gostaria, né, nessa mesma pegada, porque tá bom te ouvir, olhar para a câmera, né, para aquela lá e passar uma mensagem, né, dizer para não desistirem, e algo que está no teu coração, porque
tu tá sentindo também, né? Você tá encorajado, né? Não, quando eu falo que é uma honra estar aqui, e ver isso aí, Privilégio. cara, tu é um cara que Graças podia a ter Deus. tudo para reclamar, para ser um derrotado, e a tua decisão de entregar tudo para Deus e seguir nessa fé te tornou um cara que tu irradia. Tu é gigante, é um cara gigante. Gigante. Jesus é um Deus grande, largo, né? Cara, É igual o amor de como é que- Jesus. Como é que alguém que está passando coisas desse tipo, talvez muito menos intenso ou mais intenso, como é que a pessoa trabalha isso, né, para conseguir Pra não desistir. essa força, essa Ó. fé que tu tem, né? Olha naquela lá, Maurício. Isso aqui, Manda, ó. Manda. Isso aqui. É a palavra. É o Pai. É a conexão com Ele constante. E aí, Márcio, só para fechar contigo rapidinho. Já me alegra, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu e Ellen falamos uma coisa. Às vezes, a gente sempre falou isso, que seja para que seja para 1 milhão. Se o propósito de virmos para Porto Alegre foi aquela experiência da van, aquele café, e isso impactou a sua vida, tudo que a gente já viveu até hoje já valeu a pena. Porque a sua vida importa. Deus chamou a mim, a você que está aí. Deus nos chamou com um propósito muito maior. Deus nos chamou um propósito em vivermos esse reino. E aí eu falo para você que eu ainda estou no meio dessa jornada. Nós estamos, eu, Ellen, a minha sogra Delito, uma amada, é uma mãe, não é nem sogra. O Luquinhas está no meio desse processo. Mas em tudo isso nós vivemos a graça e a misericórdia do presente. Qual é esse presente? Cada dia que Deus nos dá um milagre e o dom da vida. Cada dia que eu e você, nós podemos, eu posso ver o Lucas, eu posso beijá-lo, eu posso dizer que o amo, eu posso brincar com ele, que eu brinco do jeitinho dele, e a gente brinca junto. E isso é precioso demais. E a gente pode olhar para as pessoas e falar assim, olha, existe graça no meio da dor. É o que o apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 1, que ele fala que Deus de toda a graça e misericórdia, ele nos consola no meio das nossas tribulações, para que com esse consolo a gente possa consolar os outros. Boa. Nós recebemos algo que é muito maior, que é muito mais precioso. Recebemos Cristo Jesus através de um sacrifício. Que bem maior eu posso querer dessa vida? Que coisa maior que eu posso querer se não entregar e revelar esse Cristo a cada dia, a cada momento que eu viver, aonde eu estiver, numa fila de supermercado, ali tomando um cafezinho, e poder falar para a pessoa, vem cá, Deus te abençoe, para aquela pessoa que está passando com um cachorrinho na rua e falar, vem cá, olha só que bênção, Deus abençoe sua vida, de revelar essa graça e esse amor em cada oportunidade que eu tenho. E aí, querido, eu digo para você de todo o coração, caminhar com Cristo não quer dizer que você não vai ter momentos desafiadores, porque sim, eles vão haver, eles vão existir. E assim foram forjados todos os nossos patriarcas, todos aqueles que vieram antes de nós e que estão aqui registrados. Todos eles viveram momentos desafiadores. Mas uma certeza tão graciosa que Davi revela isso no Salmo 23, que ele fala de uma forma tão preciosa, que ele fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Não é porque eu sou forte, que eu sou rico, que eu sou próspero, porque eu sou rei, mas é a certeza de que o Senhor está com ele. Porque ele fala, porque tu está comigo. Bom. Eu e você podemos passar por qualquer situação, querido, mas tenha plena convicção. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E é nele e que vamos vencer todo e qualquer desafio. Em nome de Cristo Jesus. Eu acho que a gente tem que, como a gente fez com o Leonardo, né? Leonardo, no primeiro episódio, a gente teve um tempo com a esposa dele, ela pôde contar de forma um pouco resumida, né? Um pouco daquilo que, dentro da ótica, né? Que legal. Então, possivelmente aí, né? Até para dar um spoiler, né? Para quem está vindo a gente, gravar alguma coisa lá com a Ellen também. Por favor, né? será um prazer. As pessoas devem ter ficado um pouco interessadas, né? Não curiosas, mas Sim. interessadas na Ellen. E também já dar um spoiler aí de um evento presencial, né? Porque é interessante também quando alguma história nos acolhe e a gente não vê um muro alto, assim, né? A gente pode fazer uma pergunta, pode estar junto. Com certeza. Então, em breve aí, mês ainda de novembro,
né, um evento presencial aí com o Maurício para que as pessoas possam, assim como a gente está sentindo que essa ambiência, né, as pessoas também possam sentir. Então vamos chegando para o final então, desse episódio. Só comentar Sim. uma coisa que o Maurício nem pediu, né? Aham. Mas a gente sabe que isso aí é uma luta Amém. grande e também financeira, né? Sim, Então, existem diversas campanhas aí para ajudar o Lucas, tá? querido. E a gente vai colocar aí no vídeo os Oh, links. que bênção. O pessoal que quiser também pode, né? Se alguém se Não, sentiu então, o coração aí que deve ajudar. amém. Então, eu Tchau, queria tchau. falar esse momento, então, né, Alexandre? Obrigado pelo carinho, obrigado aí por permitir. E aí eu vou fazer 2 convites para você. Primeiro, cada luta uma bênção, @cada luta uma bênção. Siga, compartilhe, envie para outras pessoas, porque pode ter certeza, você vai ser abençoado com cada podcast que você vê aqui. @Maurício, @Maurício _de_ Sá, muito obrigado, nem eu tô sabendo meu Instagram, ou @Lucas Firme Iluminado, que vocês vão ver um pouco da nossa história, vão conhecer um pouquinho do que é a nossa caminhada, então ver um pouquinho disso. Obrigado de coração, Alexandre, é bênção, e a gente está lá compartilhando, orando, inclusive, tendo momentos de orar uns pelos outros, então alguma dúvida, alguma situação, então se você vive algo semelhante, por favor, procure, que de alguma maneira a gente quer também tentar ajudar aí, poder contribuir na sua vida. Então fechamos mais um episódio, então, muito especial, né? Não desista das suas lutas, porque elas vão se transformar em bênção para você e para quem estiver ao redor. Cada queda, cada chão, uma força, uma lição, um testemunho real de fé e superação. Histórias que tocam o coração, conectando vidas com emoção. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar. O impossível se torna possível quando a gente entende quem controla o final. Somos prova viva, somos ação de esperança e transformação. Cada luta, uma bênção, cada dor, uma canção, pra nos inspirar, pra gente continuar.